Convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. E o versículo 35 ao 41 é a palavra do Senhor para nós essa noite. Marcos capítulo 4, versículo 35. Deus tem falado muito conosco nesses dias, e hoje não será diferente. E hoje Deus trouxe um tema muito forte para nós, que eu acredito que seja essencial para a vida, irmãos. Não é só para hoje, ou para essa situação, mas para a vida. Tem mensagens que elas são muito objetivas, né, para o momento, mas tem mensagens que são objetivas para a vida, e eu acredito estar diante de uma dessas. Marcos capítulo 4, 35, vamos ler? Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Jesus, conduza essa mensagem conforme a tua vontade e alcance todos os ouvintes com o poder que só o Senhor tem através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, quem concorda diga amém. Glorificado seja o Senhor por esta palavra e pelo fato de que, se você procurar todos que pregam e que já pregaram essa mensagem tão conhecida, muito difícil você encontrar um título que não contenha a palavra-chave deste contexto e dessa história, ou seja, tempestade. Dificilmente você vai encontrar, pode pesquisar. Todos que titularam uma mensagem para dentro desta história, a palavra mensagem existe, porque a palavra mensagem é a palavra tempestade é o pano de fundo dessa história. A palavra tempestade é o tema central dessa história. E quando eu estava meditando sobre isso, o Espírito Santo de Deus falou algo muito sério ao meu coração. E ele disse que a palavra tempestade, ela também é o pano de fundo das nossas vidas. A palavra tempestade é também a base e a estrutura das nossas vidas. A palavra tempestade também é tema central das nossas vidas. E é muito fácil provar isso. Irmãos, como todos aqui sabemos, nós somos frutos. O ser humano em si é fruto do pecado original dos pais, Adão e Eva. Nós somos. Ainda hoje mesmo aceitando a Jesus, ainda estando dentro do reino de Deus, nós ainda temos a natureza que o pecado gerou lá atrás no Éden. Nós ainda temos. E nós
lutamos contra ela, nós guerreamos contra ela, mas agora com o Espírito Santo, isso é certo. Mas nós não deixamos ainda hoje de sofrer a consequência do pecado original. Quantos concordam? Tanto é que uma das consequências disso é o fato de nós morrermos. Você sabia que você só morre porque um dia o pecado entrou e por conta do pecado, essa estrutura, ela se transformou numa estrutura, essa estrutura corpo, ela se transforma numa estrutura extremamente corruptível, como diz o apóstolo Paulo. A partir do momento que você nasce, você começa a crescer e automaticamente você começa a morrer. Passou, essa palavra vai me assustar. Nós vamos sair todo mundo daqui depressivo e comprar o nosso lugarzinho já para ser enterrado? Não, não é isso que a mensagem traz. Pode ficar tranquilo que você vai entender. Mas eu estou falando alguma coisa errada aqui? A nossa estrutura dentro desta terra é uma estrutura corruptível. É uma estrutura que nos faz pensar sobre tempestades. Então, irmãos, tempestade faz parte do processo. Viver tempestade está dentro do propósito, está dentro da questão do viver do ser humano. Eu te dou uma base ainda maior sobre isso que estou dizendo, não se assuste. O homem mais sábio que já existiu. Talvez não houve homem mais sábio do que este, porque nós sabemos muito bem que Salomão, ele pediu para ter sabedoria. Deus lhe deu a opção de escolha para pedir o que ele quisesse. Ele pede o quê? Sabedoria. Então, nós cremos que talvez tenha sido o homem mais sábio que já existiu. E ele falou sobre isso, sobre a questão das tempestades da vida e desse processo do ser humano viver tempestade. E eu queria ler com os irmãos este texto de Eclesiastes capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu peço que você abra na sua Bíblia, porque este texto, eu acredito ser um dos textos mais importantes da palavra, irmãos. Porque ele fala de algo que é inevitável para todos nós. Então vamos lá, Eclesiastes, capítulo 7. A sabedoria expressa por aquele que foi um dos mais sábios que já existiu. E olha o que ele nos diz neste texto. Diz assim, 7,13. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Agora vem o 14, escuta isso. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este, prosperidade, como outro que? Adversidade. Tanto este como aquele. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Você sabe o que o homem mais sábio da Bíblia e revestido de sabedoria por Deus disse nessa passagem? Que quando você estiver na calmaria do mar, quando você estiver na bênção, quando você estiver naquela estrutura de felicidade, de regozijo, quando tudo te vai bem, considera, viva isso, se alegre, viva mesmo intensamente este momento, mas nunca desconsidere o fato de que a tempestade vai vir. A tempestade vem. Se alegra, se regozija, mas nunca perca na sua estrutura o fato de que o ser humano vive tempestade. E eu não vim trazer aqui uma palavra depressiva, eu vou reafirmar. Prepara teu coração. Tempestade
faz parte do processo que Deus tem para as nossas vidas. E eu vou falar um pouquinho mais ainda de tempestade ainda nessa introdução, porque eu vou dizer o seguinte: tempestade, momento difícil, tribulação, provas, tanto faz parte da nossa vida como ser humano, que eu vou dizer e afirmar aqui, baseado no texto que nós lemos, não só de Eclesiastes, mas também no contexto do barco. E você leu que o barco está passando por uma tempestade, os discípulos estão com Jesus, e tudo está acontecendo ali, o vento está empurrando as ondas para cima do barco, e o barco está quase virando. O contexto de tempestade. Eu aprendi que a tempestade, ela passa a ser inevitável. Que é isso? Nada do que aqueles homens pudessem ter feito evitaria aquela tempestade. Nada. Inevitável. Nada do que aqueles homens pudessem ter feito. Alguém consegue imaginar alguma coisa que alguém naquele barco podia fazer para evitar que aquela tempestade viesse? E é claro que eu não estou falando de Jesus. Estou falando dos discípulos. Alguém será que poderia falar, viu, vamos fazer uma oração aqui antes de sair todo mundo para pegar este barco e atravessar a margem, para que não chova, para que o vento não venha? Tempestade inevitável. Eu descubro também que a tempestade, ela é improvável, imprevisível. Sabe o que é isso? Não dava para prever que aquela tempestade ia vir. Imprevisível. Ninguém ali, daqueles discípulos, poderia prever aquela tempestade. E eu descubro também que a tempestade, depois de inevitável, imprevisível, eu descubro depois da tempestade que ela é incontrolável, inadministrável, impossível de qualquer um daqueles discípulos fazer alguma coisa naquela tempestade. Quem está entendendo? Tudo isso está dentro dessa tempestade. Tudo isso, e muitas vezes é assim que acontece conosco. Não dá para prever, não dá para evitar e não dá para controlar. Então o que faz? Morre. Eu quero vos lembrar que dentro daquele barco estavam os discípulos mais chegados de Jesus. Homens treinados face a face, homens escolhidos pelo nome, eram que estavam dentro daquele barco com Jesus. Estes homens estavam passando pela tempestade. O que dizer de nós, pobres mortais, vivendo neste período que nós estamos vivendo, onde cada vez as coisas pioram? Isso é um contexto bíblico. Como é que você lê a Bíblia e você tem uma perspectiva de que cada vez o mundo vai ser melhor e aí a igreja é arrebatada? Não. A perspectiva bíblica que nós temos estudado a cada dia é que cada vez o mundo vai sendo pior. Aí Jesus volta. E eu ainda não estou pregando uma mensagem de pessimismo. Segura aí. Não se assuste. Mas o que eu estou falando aqui agora está dentro do processo da vida. E não falei nenhuma bobagem até agora. Quem está dentro deste barco? Os discípulos. Eles sofriam a tempestade. Aí você vai lá e pega a profissão desses homens, por favor. Pega a profissão deles. Alguns a Bíblia não revela, mas na sua grande maioria eles eram pescadores. Mais conhecidos nos dias de hoje como lobos do mar. Sábios, conhecedores daquele lago como ninguém, como o mar da Galileia, que na verdade o lago de Genezaré, na verdade todo aquele local era conhecido até por 3 nomes diferentes. Mas todos eles eram especialistas daquele mar.
e estão diante de uma situação que toda a sua experiência não serviu de nada. Por quê? Porque quando a tempestade vem, até a experiência que você já teve, ela é confrontada. E sabe o que eu aprendo? Que Jesus Cristo, antes desta passagem, ele estava ensinando os seus discípulos por parábolas. E Jesus foi dando as parábolas, aí ele falava a parábola para o povo, aí o povo ficava com aquela coisa, porque Jesus falava das coisas que existiam naquela época, e Jesus usava esse método de ensino por parábolas, e depois ele chegava nos discípulos e explicava mais profundamente, esses discípulos, mais profundamente. Aí, eu fico imaginando, Jesus pensando assim, bom, ele está ensinando por parábola, já tem dificuldade em falar, porque a multidão já começa a crescer cada vez mais, aí ele pega um barco, sobe em cima desse barco, começa a pregar de cima do barco, e de repente quando ele vê que a multidão começa a aumentar e controlar, o que ele fala? Viu, vamos atravessar para outra margem. E assim ele vai fazer, os seus discípulos sobem, eles vão atravessar para outra margem do mar da Galileia, com todos aqueles homens experientes. Eu fico imaginando com toda a experiência daqueles homens, havia um lá dentro, pelo menos um, nós sabemos que era Mateus, que não tinha nada a ver com pesca, que não tinha nada a ver com mar, que era cobrador de impostos, na Bíblia Sagrada. Eu fico imaginando o Mateus naquela situação. Sabe por quê? Porque geralmente quando o avião está caindo, quem que você procura? O piloto? Você não consegue chegar até ele. Então quem que vai estar mais próximo? A aeromoça. É ou não é? Então eu fico imaginando, aí de repente você está no avião, aí vem a turbulência. Aí vem outra turbulência, aí a turbulência está muito forte. O primeiro olhar, a primeira coisa que você vai buscar é quem? A aeromoça. Sabe por quê? Porque se você olhar para a aeromoça, e a aeromoça te ver com uma cara meio assim, o que você vai pensar? Poxa, essa mulher voa todo dia, toda hora. Ela está assustada, o bicho está pegando. É ou não é? Então eu fico imaginando Mateus, aí vem uma ondinha e pum, bate no barco, aí Mateus, nossa, meio estranho. Aí vem outra onda e pá, aí Mateus começa a ficar meio... Na hora que bate a terceira, ele balança o negócio, na hora que ele olha para Pedro, Pedro está agarrado no mastro. Tiago está com uma boia. Eu fico imaginando. Mateus olha, mas isso não é normal? Porque ele não sabe o que está acontecendo, e o bicho está pegando, e as ondas estão batendo, e Mateus, eu acho que foi o último a descobrir que o negócio era feio, porque até o momento ele falava, não, Pedro, Tiago e João, eles dão um jeito nisso aí, homens formados na pesca, dirige esse barquinho aí, tranquilo. Quando ele olha, o Pedrão está agarrado no mastro, desesperado, por quê? Porque ele, com toda a sua experiência, ele nunca havia vivido uma situação como aquela. Você acredita, irmãos? Sabe o que é isso? Tempestade. Tempestade. Só que não vamos esquecer quem que estava dentro daquele barco. Jesus Cristo. Ah, meu Deus, deixa eu já te entregar uma coisa aqui. Jesus, como talvez você sempre ouviu pregar, ele mais do que queria simplesmente acabar com aquela tempestade. Não era a ideia desse texto. Ele não queria. Sabe o que ele queria? Continuar a sua metodologia de ensino com aqueles homens. Ele não queria, o objetivo ali não era ele acalmar o mar e mostrar o seu poder sobre o mar só. Não. Ele queria ensinar como que um discípulo atravessa uma tempestade, meu irmão. E é isso que eu quero trazer a reflexão nesta noite. Como um discípulo de Cristo atravessa uma tempestade. Este era o maior ensinamento daquela palavra. Este era o maior ensinamento deste contexto. Aí você precisa pegar os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, nos três evangelhos sinóticos, para você entender
tudo que está em volta desta palavra, até os seus detalhes. E quando você pega Marcos, ele dá um detalhe, gente, que hoje você precisa dar um glória a Deus, porque senão eu tenho que tacar esse copo de água em você. Marcos deu um detalhe sobre esta passagem, que eu achei fantástico. O Espírito Santo falou muito particular comigo, e eu pulei de alegria quando eu enxerguei isso pelos olhos, os olhos da fé e pelos olhos do Espírito Santo em mim. Porque olha só o que diz versículo 36, irmãos, acompanhem comigo. Marcos 4 e 36. Marcos 4, 36, a Bíblia diz que eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Aí vem o ponto. Escuta isso. Só esse trecho depois da vírgula. E outros barcos Isso fala demais com a gente aqui essa noite. Outros barcos o seguiam, mas o que isso fala? Escute o que eu vou dizer. Jesus sai com os discípulos. E Jesus chama os discípulos para atravessar. Aí vieram uns curiosos, uns um pouquinho mais ousados, uns cheios de boa intenção, subiram em outros barcos e falaram, viu, vamos atrás deles. Jesus não mandou estes barcos seguirem. O que aconteceu com esses barcos? Você sabe o que a Bíblia diz sobre esses barcos? Só isso. Só. Que esses barcos seguiram. A Bíblia não fala lá no final se eles chegaram. A Bíblia não fala o que aconteceu no caminho. A Bíblia só fala que esses barcos seguiu. Vamos levantar as hipóteses do que pode ter acontecido com esses barcos? O que pode ter acontecido com esses barcos? Eu já vou levantar a mais provável. Não aguentaram a tempestade. A tempestade chegou para o barco que estavam os discípulos e no barco que estava Jesus. A tempestade chegou no barco que talvez estavam os discípulos bem intencionados, mas não estava Jesus. Este barco sumiu da história. Alguém já sente o que o Espírito Santo está dizendo aqui? O barco que não tem Jesus não faz parte da história. O barco que não tem Jesus não dá para contar a história. Deixa eu dizer uma coisa para você. A tempestade acontece para o crente. A tempestade acontece porque não é crente. A tempestade acontece para o justo. A tempestade acontece para o ímpio. A tempestade acontece para o novo. A tempestade acontece para o velho. A tempestade acontece para o crente que vem para a igreja só de domingo. Para aqueles que vêm de quarta e domingo. Aqueles que estão do altar. Acontece para o pastor. Acontece para a ovelha. A tempestade acontece para o barco que tem Jesus. E acontece para o barco que não tem Jesus. Mas só conta a história o barco que tem Jesus. É só o barco que tem Jesus que conta. Os outros barcos não. Não conta. Aleluia. Só faz parte da história e só é parte da história quem tem Jesus dentro do barco. Pastor, então quer dizer que a intenção principal de Deus e de Jesus na minha vida não é tirar a tempestade? Sim, não é. Não é. Então quer dizer que quando eu entro para o cristianismo, eu não posso ser uma pessoa dentro de uma cápsula protegida e especificamente guardada e que nada vai chegar até a minha vida e nada vai acontecer comigo? Não. Você é cristão, você é de Jesus. A diferença do cristão e do não cristão é que quem é cristão, quem tem Jesus dentro do barco, Jesus ensina a passar pela tempestade. Vai chegar lá do outro lado, mesmo na tempestade. Mas quem não tem Jesus no barco, some da história. Quando você chegar diante do altar, você terá ou não uma história para contar? Quando você chegar na glória, depois de passar por essa vida cheia de tempestade, pastor, será que nós teremos uma história para contar? Só conta a história quem tem Jesus no barco. Não é quem não tem tempestade, é quem não tem Jesus é que não conta a história. Mas quem tem Jesus conta a história, irmãos. Você tem uma história para contar.
e você vai chegar diante de Deus e você vai contar uma história linda do dia em que a tempestade se levantou na tua vida, mas Jesus estava dentro do teu barco, e Jesus fez você passar por essa tempestade e chegar lá do outro lado contando a história daquele que te fez passar pela tempestade. E como que Jesus ensina? O Mar da Galileia é interessante, porque o Mar da Galileia, ele tem 21 quilômetros de comprimento, 9 quilômetros de largura, e na sua parte mais funda, 46 metros. 46 metros. Então aqueles homens estão realmente com risco de morte. Não pense que ali, se eles caírem, eles vão simplesmente ficar de pé, e a água vai bater no tornozelo, não, irmão. É 21 quilômetros, 9 quilômetros, 46 na parte mais funda. Então o negócio é complicado. E é interessante que como que eles passam? Jesus estava deitado, dormindo. É o que a Bíblia diz. O vento está batendo e Jesus está deitado com um travesseiro. A Bíblia faz questão de fazer, está com um travesseiro. Dormindo. E aí eu fico pensando, né, os dois extremos. Primeiro, o Deus homem. O Deus homem, porque o Deus homem está na terra e se cansa, e sente sono, e vai dormir. O Deus homem está na terra, sente fome. O Deus homem, pastor, está na terra e chora. O Deus homem está dormindo, cansado. E de repente se levanta o homem Deus. Porque os discípulos o acordam e levantam não mais o Deus homem, mas levantam o homem Deus. Vento. Mar. Você viver com Cristo é impressionante. Aqueles homens, eu fico maravilhado, porque ele passa do homem Deus, do Deus homem limitado, para o homem Deus, que se levanta e manda o vento e o mar se calar. E vamos para o ensinamento da tempestade. O versículo 38 diz que os discípulos o despertaram. E eu penso a respeito deste despertamento. Vamos ler como eles despertaram a Jesus. Eles o despertaram dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? Olha como que eles acordaram a Jesus. Você já teve experiência de ser acordado assim? Você já teve experiência de ser acordado com um susto? De alguém chegar e gritando: acorda, viu? Reclamando, ou gritando na tua orelha, que coisa desagradável. É ou não é? Mas é desagradável demais. E foi assim que eles acordaram: mestre, não te importa que pereçamos? Aí eu fiquei pensando, eles estavam se apostatando da fé. Eles estavam se apostatando da fé. Por quê? O desespero que eles estavam vivendo, o desespero, estava trazendo uma falta de controle emocional. A primeira coisa que eu aprendi com esses discípulos. O desespero trazia descontrole emocional. E o descontrole emocional trouxe apostasias na palavra. Porque eles estão dizendo assim, viu? Você não se importa com o que está acontecendo conosco? Eu fico imaginando o que passa na cabeça de Jesus naquele momento, porque daqui a alguns segundos, ele vai se levantar e vai dar a maior manifestação de que eles estavam diante de Deus, o verbo que se fez carne. Então essa palavra foi muito forte. Sabe por que foi muito forte? Você não se importa conosco? O que passa na cabeça de Jesus? Eu desci da glória para vir aqui na terra, morrer por estes homens, para escutar agora deles, dos discípulos queridos do Senhor, daqueles que são ensinados face a face. Não se importa com a gente?
Percebe o quanto é grave essa declaração? Não se importa com a gente? Jesus poderia ter respondido: viu, eu só estou aqui porque eu me importo com vocês. Eu só vim à terra porque eu me importo com vocês. Então, quando você não aprende a atravessar a tempestade, automaticamente você passa a ter descontrole e o próximo passo, você vai se apostatar da fé. Você vai se desviar da fé no meio da tempestade, mas eu creio que estou diante de um povo que não vai se desviar da fé, mas vai aprender a passar essa tempestade com Cristo e viver para Cristo em nome do Senhor Jesus. Depois que os discípulos acordaram ele, daquela forma terrível, daquela forma extremamente condenada por Jesus, o próximo passo é, Jesus vem, acalma o vento e diz: acalma-te, mar. E disse o vento: aquieta-te. E fez grande bonança. Depois que fez grande bonança, qual foi o próximo passo? Jesus faz uma advertência aos discípulos. E agora vai começar aquilo que eu gostaria que você absorvesse como essência daquilo que está sendo pregado. Jesus vai advertir os seus discípulos naquele momento. E ele faz duas advertências. Ele dá duas broncas específicas naqueles homens. A primeira delas é: por que vocês são tão tímidos? E a segunda é: por que vocês têm uma fé tão pequena? Timidez e falta de fé. As duas advertências que Jesus fez para aqueles homens. E eu aprendo muito com isso. O que Jesus esperava daqueles homens, pastor? O que Jesus esperava daqueles homens, igreja, para tê-los advertido? Eu fiquei me perguntando isso há alguns dias. Senhor, por que o Senhor os advertiu? O que o Senhor esperava de diferente que eles não fizeram? É a pergunta, quantos entendem? O que Jesus esperava? Por que tímidos e de pouca fé? Aí talvez alguém que leia o texto muito rápido vai pensar assim: eu acho que Jesus queria que eles orassem para o mar parar. Não. Não é isso. Jesus não estava cobrando daqueles homens algo que eles não podiam dar. Não estava. Jesus não esperava que alguém deles se levantasse e dissesse: mar, acalma-te, vento, cesse. Quem daqui da terra tem condição, irmãos, de fazer isso? Então não cabe isso dentro deste contexto. Jesus não esperava isso deles. Então por que Jesus chama de tímido e de pouca fé? É fácil entender. Tímidos, porque aquele desespero trouxe a eles a paralisia espiritual. Aquele desespero paralisou aqueles homens. Um grande pescador agora está agarrado no mastro. Quando você não sabe passar pela tempestade, você para. Você paralisa. Timidez é sinônimo de: não passa para mim. Não passa para mim fazer não, que eu tenho vergonha. É paralisia. Falta de ousadia. E a segunda? Homens de pouca fé. Por que homens de pouca fé, igreja? Homens de pouca fé porque faltou naqueles homens, em primeiro lugar, confiança no meio da tempestade. Uma coisa que eles deviam ter tido: confiança, porque se eles tivessem confiança, eles não teriam entrado no desespero que causou a apostasia da fé. Virando para Jesus e dizendo: você não se importa com a gente? A primeira coisa que Deus quer te ensinar na tempestade: confia nele. Confia nele. Confia em Jesus. Confiança na tempestade. A segunda coisa que faltou na fé daqueles homens: reconhecer quem estava naquele barco. Porque a primeira atitude, quando o homem está na tempestade, quando ele passa por desespero, é descartar e desprover e não entender quem é Deus. Lembra que eu falei sobre Jó?
Jó, na hora que chega, eu tenho uma mensagem que falamos sobre Jó, que quando Jó chega em determinado ponto da vida dele, ele fala assim: Senhor, eu te conheço. Não mais só de ouvir, agora de contigo andar. No meio do que Jó conheceu? No meio da tempestade. Aqueles homens não reconheceram quem estava naquele barco, porque se eles conhecessem quem é que estava naquele barco, eles não teriam se apostatado da fé. Cuidado com a tempestade, porque a tempestade pode te descaracterizar como servo ou uma serva de Deus. Quando a tempestade chegar, nunca deixe de entender que passando o que passar, vivendo o que for, parecendo o que parece ser, Jesus continua sendo Deus, o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Ele é o Deus da sua vida, independente do que você está passando. Não ache que Deus diminuiu porque a tempestade chegou na tua vida. Não ache que Deus não está preocupado com você porque a tempestade chegou na tua vida. Quantos dizem amém? Deus continua sendo o mesmo Deus grande que instituiu todo o céu, toda a terra, todo o universo, tudo que neles há. Ele continua sendo Deus que tem todo o poder no meio da tempestade. Deus tem todo o poder. Outro grande problema, reconhecer que independente do agora, nós temos nele um futuro garantido de eterna felicidade. É outro ponto. Independente do agora. Qual é o agora da tua vida? Pastor, o agora sou eu dentro desse barco segurando no mastro. Sou eu dentro desse barco a ponto de naufragar. Esse é o meu agora. Ah, é? Saiba de uma coisa. Independente deste seu agora, independente dessa tempestade que chega, desse jeito que eu preguei aqui, inevitável, imprevisível e incontrolável. Saiba de uma coisa. Existe nele, Deus, Jesus, um futuro garantido de eterna felicidade. Então Ele vai te ensinar a passar por essa tempestade e chegar lá do outro lado do barco. Existe nele um projeto para a tua vida de eterna felicidade em Cristo Jesus. Aqui na terra é luta, meu irmão. Aqui na terra é tempestade. Aqui na terra é esse corpo corruptível aqui que cansa, que cada dia mais envelhece. Mas Deus tem um projeto de eternidade, em eterna felicidade para a minha vida, para a tua vida, para todos sempre, todo sempre. Isso não pode faltar, e isso faltou naqueles homens. Mas espera aí, a tempestade está acontecendo, mas nós não vamos se desesperar, nós não vamos acusá-lo de ele não se preocupar com a gente não, vamos aguardar. Vamos nos assegurar no futuro que está reservado com esse homem aqui dentro do barco. Não, o medo fez com que Jesus se transformasse em nada. Não é isso? Viu? Achei que você ia se levantar aí para ajudar, mas pelo jeito você não tem preocupação nenhuma comigo. Reduziu Jesus a nada. Meu irmão, não desmereça quem é Deus na tua vida se você viveu um tempo de tempestade. Sabe por quê? Porque a tempestade vai chegar, mas hoje Ele te ensina o seguinte: é melhor viver sabendo que eu vou enfrentar a tempestade e ter a certeza de ter confiança, reconhecer quem é Deus, reconhecer o meu futuro garantido em Deus. É melhor passar por tempestade, ouvir tudo isso e atravessar, do que ficar ouvindo aqui, viu? Deus vai te dar a vitória, Deus vai tirar a sua tempestade, Deus vai tirar os seus problemas, Deus vai tirar tudo que te atrapalha na tua vida, e isso será uma mentira. O objetivo de Jesus com esta palavra não era livrá-los da tempestade, porque senão Jesus não deixava nem ela acontecer. O objetivo de Jesus com esta palavra, o ensinamento de Jesus para esses discípulos e para nós, é que a tempestade vem, mas nós somos ensinados a passar por ela. Ele nos ensina nessa palavra que passa pela tempestade, aprendendo na tempestade quem tem Jesus no barco, os outros barquinhos não. E só vai contar a história para Jesus quem tiver Jesus dentro do barco. Quantos aqui vão levar Jesus nesse barco? E eu encerro essa mensagem com uma história de um casal missionário que eu ouvi essa semana e que me emocionou, irmãos, me arrepiou. E eu queria deixar para a igreja. Um casal missionário sai muito novo, logo casado, abdicaram a sua vida, até filhos,
para viver uma vida de missão, em lugares áridos, onde a palavra de Deus não entra, onde a pessoa que prega a palavra, ela é judiada, é até morta. E eles dedicaram 50 anos de vida missionária nestes países. Saíram da sua cidade, foram enviados pela sua igreja, pela sua cidade. Viveram 50 anos em missão. Faz muito tempo. E eles voltando de navio. Eles vão retornar depois de 50 anos de missão e vão chegar até a sua cidade natal. Quando eles estão chegando com o navio, eles veem uma grande festa acontecendo lá em terra firme. E nessa festa estão fogos e aquela festa e banda tocando. Aí um olha para a cara do outro, cheios de alegria, e falam assim: poxa, que recepção. E na hora que o barco vai chegando, tudo vai acabando. E eles descobrem que aquela recepção toda não era para eles. Era para uma outra pessoa famosa, importante, aos olhos da sociedade, que estaria chegando. E na hora que eles pisaram, já não tinha mais festa nenhuma, ninguém recebeu, ninguém sequer se lembrava deles. Aquele senhor hoje, né, mais velho, vira para sua esposa, com muita tristeza, e a caminho da sua casa, ele diz para ela: tantos anos de tempestade, tantos anos de entrega, tantos anos de missões, para nada, né? Esse foi o Deus que nós servimos, porque não viu reconhecimento de tudo que ele trabalhou, da vida que ele entregou. Aí ele chega em casa e ele vira para a mulher assim: viu, eu vou sair para dar uma volta, ore aí, e pergunte para Deus, se é esta a recompensa que ele tem na nossa volta para casa. Pergunte para o seu Deus. Já estava se apostatando pela tempestade, aquele senhor perguntou para aquela senhora. E a senhora olhou bem nos olhos dele e disse assim: eu vou perguntar para Deus. E assim ele sai. Ele sai, vai dar uma volta, aí passa umas 2 horas, ele volta. E pergunta para a mulher: e aí? Perguntou para o seu Deus se é essa a recompensa que nós temos? Essa é a recompensa que nós temos depois de tantos dias de missão, de anos de missão? Perguntou para o seu Deus? Ele disse para ela. Ela disse: perguntei. E ela já estava com lágrima nos olhos. Aí ele assustou e falou assim: mas e o que ele disse? Ela virou e disse para ele: ele me disse que nós ainda não chegamos em casa. Quando você se sentir no meio da tempestade, e você sentir que falta a mão de Deus na tua vida, está faltando alguma coisa acontecer, está faltando uma recompensa daquilo que você tanto batalhou e não veio. Tem dias que a gente vive isso. Saiba de uma coisa: a recompensa é só quando a gente chegar em casa. E a gente ainda não chegou em casa. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. A recompensa é só quando chegar em casa, gente. Aqui